vim aqui hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito de um aspecto muito inestético, que são os vasinhos, tanto para homem quanto para mulher. Existe o aparecimento de varizes, existe o aparecimento daqueles vasinhos mais superficiais. Tanto homem quanto mulher apresentam isto. Na mulher é muito mais frequente do que no homem. E nós sabemos que de verdade existe um caráter genético. Existe um caráter genético, um caráter familiar. E além deste caráter familiar genético, existem fatores gatilho, ou existem fatores que aceleram, que induzem o aparecimento destes vasinhos. Como, por exemplo, o estar parado de pé muito tempo. Exemplo, uma pessoa passando roupa por horas, ou uma pessoa em pé num balcão atendendo, parado em pé. É diferente de caminhar, porque ao caminhar você tem uma musculatura movimentando os vasos, musculatura da perna que acaba pressionando os vasos. Outro fator é peso. Então, por exemplo, a pessoa que está em sobrepeso, a pessoa que está obesa, pesa sobre as pernas e vai fazer um retorno venoso mais difícil, fazendo com que com mais facilidade apareçam esses vasinhos, essas telangiectasias. Um outro fator é impacto. Então, se você pula ao bater o pé, esse impacto facilita o aparecimento destes vasinhos. A pancada, você bate na cama, você bate num canto qualquer de móvel e aí aparece um roxo dessa pancada. Quando o roxo some, há lá os vasinhos que não tinham lá antes. Então, veja, nós temos vasos que fazem o nosso retorno venoso. São vasos profundos e vasos mais superficiais e que fazem esse retorno venoso. Tanto o profundo quanto este mais superficial de que eu estou falando não são visíveis, não são visíveis. São vasos maiores. Estes vasos têm uma ligação com outros vasos um pouco menor e que começam a ficar ainda mais superficiais e que, numa dificuldade venosa, acabam aumentando, engrossando de calibre, acabam ficando tortuosos e que ficam na superfície, que começam até a aparecer. Além destes vasinhos, existe ainda uns outros bem pequenininhos e que fazem desenhos, que fazem como se fosse um pincel que passou fazendo marcas, poucos ou muitos, e que aparecem na coxa, na antecoxa, face interna de joelho, enfim. Estas telangiectasias, estes vasinhos, e nós temos os grandes vasos. Todos
poderão apresentar-se com alteração. Os grandes vasos poderão apresentar alteração em suas válvulas de forma a se tornarem incompetentes. Então nós temos desde lá, da maior destas veias, a safena, e outras que vão sendo menores do que ela. Todas as incompetências venosas necessitam de tratamento, desde as mais profundas até as mais externas, sendo que as externas, de verdade, não vão trazer grandes problemas para a homeostasia do corpo, mas são inestéticas, são de verdade feias para a aparência, especialmente feminina. Então, existem formas de se corrigir isto, diferentes formas, dependendo do vaso que se está pensando em corrigir. Os grandes vasos necessitavam sempre de uma cirurgia vascular, por exemplo, para retirada da safena, da parva e assim por diante. Nos outros vasos já menores, então estas cirurgias que eu descrevi são feitas ou eram feitas e continuam sendo em centro cirúrgico, com anestesia peridural, ou RAC, ou geral, enfim, com anestesia. Nós temos ainda vasos menores que ficam na superfície, que não são aqueles pequenininhos, estão no meio do caminho. Estes vasos menores são menores em comparação aos grandes vasos que eu estava me referindo, mas que não devem ser tratados com esclerosantes. Já me refiro a esses esclerosantes. Eles são tratados com o que a gente chamaria de microcirurgia de varizes, feito com anestesia local no ambulatório, no consultório, não precisa ir a centro cirúrgico. E as telangiectasias, que são aqueles vasinhos bem fininhos na superfície da pele. E esses vasinhos são tratados com algum tipo de esclerosante. Esclerosante é uma substância aí. No desenvolvimento desta técnica, lá de muito atrás até hoje, algumas substâncias foram sendo usadas, deixadas de lado e foi evoluindo. Mas então eu preciso de uma substância capaz de fazer uma ação irritante na parede interna do vasinho, de forma a desencadear uma inflamação e colabamento. Fecha, cola a parede do vaso. E o vaso deixa de ser passível de passagem de sangue, deixa de ter uma luz por onde o sangue vai passar. E aí, fechando, ficando, vamos dizer assim, sólido, o próprio organismo vai absorvê-lo, vai desaparecer com ele. Estas substâncias, existem várias delas no mercado, e aí depende da experiência de quem faz em diluir mais ou diluir menos, em conseguir injetar exatamente dentro da luz do vasinho, porque se você injetar fora não dá muito certo.
Depende ainda da pressão em que você está exercendo ao injetar nesse vasinho. Enfim, tem muitos pequenos detalhes envolvidos e que vão nos levar a bons ou maus resultados ao se fazer essa esclerose de vasinhos. Uma boa técnica, estes produtos acabam nos levando a muito bons resultados. Os efeitos secundários que podem se originar são o seguinte: quando estes esclerosantes são injetados fora do vaso, eles podem chegar a produzir uma reação necrosante de pele naquele local. Nós podemos ter ainda um extravasamento de sangue e ter um hematoma. Nós podemos ainda ter uma ação num vaso um pouco maior, que vai ser de fechar aqui e ali e ficar com um pouco de sangue dentro dele entre os dois intervalos. E este sangue que fica aqui no meio vai se coagular e eu vou ficar como se eu tivesse com um araminho enferrujado, enfiado dentro da pele. E que pode, de fato, se tomar sol, por exemplo, deixar uma marca na pele. Então, veja, são alguns efeitos secundários que se pode ter. Nós podemos ter, quando deste vasinho um pouco maior que fechou, cai lá, aqui neste meio, se palpado, sentirmos este vaso levemente dolorido. Então, existe um esclerosante que eu queria frisar com vocês. Lá muito no passado, começou-se a utilizar de uma espuma, com a ideia de que a espuma, a bolinha da espuma impediria a passagem do sangue e por isso o vaso acabaria colabando e por isso acabaria sendo reabsorvido. Quando do início desta técnica, lá muitos anos atrás, o que se percebeu foi um efeito secundário potencialmente grave, que era a embolia. Por isso, este tipo de esclerosante deixou de ser usado. Passado muito tempo, eu diria que agora, questão de 15, 20 anos atrás, começou-se de novo a se utilizar uma espuma, agora um pouco mais densa do que era usada antes e com uma finalidade mais definida. E a finalidade tem trazido muito bons resultados. Mas aí a finalidade não é nas telangiectasias, não é nos vasinhos, mas são nos vasos mais profundos. E essas aplicações são feitas guiadas por ultrassom, de forma a que você possa ter o colabamento de um vaso grande sem ter que fazer cirurgia para isso. Mas veja, isso é uma técnica já para se atingir um vaso mais profundo, não visível, tá? E técnica essa que vem, vamos dizer assim, revolucionar de você não precisar ir para um centro cirúrgico fazer uma cirurgia. Claro que isso deve ser feito na mão de um especialista. Caso contrário, a técnica pode te trazer grandes problemas.
O mais comum não são esses vasos. O mais comum de todos são as telangiectasias e outros vasinhos um pouquinho maiores que se observam na superfície da pele. Quando esses vasos observados na superfície da pele são menores que 3 milímetros, eles respondem bem aos esclerosantes. O ideal seria fazer naqueles de 1 milímetro de diâmetro. Esses respondem magnificamente bem. No entanto, duas considerações. Existem, às vezes, vasos um pouquinho maiores e que estão abaixo, não visível, e que nutrem estas telangiectasias. E que por mais que você aplique nestes vasinhos menores, inestéticos, feios, que são visíveis na pele, você não vai ter grande resultado, porque, vamos dizer assim, aquele vasinho mãe continua nutrindo, e aí é necessário que se faça nesse vasinho mãe. Então, é necessário que se saiba achar este vasinho mãe através de uma técnica que te leve a isso. Lá na clínica a gente tem utilizado o infravermelho. E aí você pega estes vasinhos. Lembro que desde o começo eu estou falando que é preciso questão de técnica, de experiência, de tempo que se faça estas coisas. Tudo na vida depende de você saber fazer. Quando você faz pela primeira vez, qualquer que seja a coisa, mesmo que seja para fritar um ovo pela primeira vez, é muito complicado. Pela segunda já é mais fácil, pela terceira. A quarta vez que você vai coar um café já fica bem mais simples. A 100ª vez que você vai fazer um arroz, fica muito mais simples. Então, é experiência, é técnica, é mão, é saber escolher o esclerosante. E aí, de repente, você consegue até associar duas coisas, um esclerosante, e consegue associar temperatura. É possível também se fazer o tratamento destes vasos com laser. Sim, é possível fazer com laser. É possível fazer também um sopro térmico para manter a pele mais fria e não aquecer. Agora, tem um lance que é saber até que espessura de vasinho você pode fazer com o esclerosante. E aonde você já não deve mais se arriscar, e que seja então melhor, mais seguro para o teu paciente, fazer uma microcirurgia de vasinho. Com anestesia local, saca aquele vasinho e pronto, resolve o problema sem grandes dificuldades. Porque se você lançar um esclerosante num vaso desse, pode te trazer dificuldades de condução deste quadro depois. Não é? Então, a esclerose de varizes é uma coisa que é uma terapia que tem diferentes maneiras de ser feita, de ser executada. E qualquer que seja esta maneira, utilizando temperatura ou não, utilizando laser ou não, utilizando o esclerosante, qual deles utilizar, a técnica de injetar, enfim, existe um punhado de coisas que revestem, que conduzem a um bom resultado. Evidentemente
que qualquer que seja este método, nós ainda não podemos perder de vista que no futuro, ou seja, o paciente que nos procura hoje porque tem um punhado de vasinhos e feito a esclerose destes vasinhos, essa paciente vai contente para casa, mas daqui 1 ou talvez 2 anos, ela tenha formado novos vasinhos. Sim, claro, porque o mesmo fator genético que a fez vir pela primeira vez não foi tratado. Foram tratados os vasinhos, não o fator genético, porque este não dá para tratar, não dá para ela nascer de novo. Então, esta paciente, pelo resto da sua vida, terá o fator genético propiciando que aconteçam vasinhos. E aí voltamos aos fatores desencadeantes lá do começo da nossa conversa. O estar de pé por muito tempo, o impacto. E aí você desencadeia com mais facilidade esses vasinhos. De forma que a gente imagina assim: fazemos a esclerose dos vasinhos, limpamos a perna, e aí, daqui 6 meses, ou daqui 1 ano, ou daqui 2 anos, dependendo da velocidade que cada um possa formar, o paciente deve retornar para se fazer novas sessões e limpar aqueles que porventura tenha se formado. Claro que este efeito é um efeito bacana, porque a presença desses vasinhos realmente é muito inestético, é muito feio. E as mulheres, especialmente as mulheres, não gostam desses vasinhos. E a aplicação, as escleroses, ou como alguns chamam de secar os vasinhos, é um processo clínico, um processo tranquilo, um processo praticamente indolor. Não esqueça que você vai ter que injetar esta solução, este esclerosante, dentro do vasinho. Então você vai ter que furar a pele com uma agulhinha, por mais fina que seja, e que vai te dar uma pinicadinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra lá, e que por isso essa só é o dolorido da técnica, não é? Mas nada que te exija muitas considerações depois. Costumamos utilizar uma compressão sobre a região aplicada através de uma faixa compressiva colocada na perna da paciente, desculpe, e deixada por 2 horas e depois retirada. Isto facilita o colabamento dos vasinhos. Mas isso, pedimos à nossa paciente que naquele dia, e digamos que até no dia seguinte, não faça um exercício de muita força, de muito impacto, mas o restante da vida é uma vida normal, sem restrições que possam imperar sobre o dia a dia do nosso paciente, só porque tenha feito uma esclerose de vasinhos. Tá bom? Então, esclerose de vasinhos, uma coisa relativamente tranquila, desde que na mão de alguém que tenha experiência para selecionar quais os vasinhos que podem ser esclerosados, quais aqueles que não se deve esclerosar, mas se deve conduzir para uma microcirurgia de varizes, e aqueles angiologistas que então vão fazer a cirurgia dos vasos grandes, profundos, ou mesmo a técnica de espuma guiada com ultrassom. Tá bom? Então, era essa a nossa conversa.
Lá na clínica utilizamos um esclerosante, não utilizamos espuma, utilizamos esclerosantes, utilizamos uma faixa compressiva por 2 horas após o procedimento. Tá bom? Os resultados que temos visto são realmente bacanas. Espero ter trazido alguma luz, alguma explicação sobre uma coisa, outra e aquela outra. Tá bom? A vocês, um grande abraço.